Você por acaso já imaginou se tem como saber quando uma mulher acabou de fazer sexo, mesmo que ela não fale nada? Não estamos falando de clichês ou achismos baratos. Estamos falando de leitura comportamental, expressões sutis, movimentos involuntários, mudanças quase invisíveis, mas que, para o olhar atento, dizem mais do que palavras. Há sinais, pequenos traços que o corpo revela, mesmo quando a mente quer esconder. E muitos desses sinais são estudados pela psicologia da atração, pela neurociência do comportamento afetivo e até pela biologia evolutiva. Ou seja, estamos pisando em terreno real, não em fofoca de barbearia. Neste vídeo abordaremos 5 sinais que podem indicar que uma mulher teve relações sexuais recentemente. Você vai entender como o desejo se manifesta sem ser dito e como o corpo feminino, após o ápice do prazer, entra em um estado que modifica, mesmo que temporariamente, a forma como ela caminha, fala, se comporta. Olha, esses detalhes escapam da maioria, mas não vão escapar de você. Prepare-se para um mergulho que mistura ciência, comportamento e aquilo que poucos têm coragem de explorar, a verdade oculta no pós-amor. Fique até o final, porque os sinais que vamos revelar não apenas despertam a curiosidade, eles irão aprimorar a sua percepção acerca do comportamento feminino. Vamos ao primeiro sinal: mudanças bruscas de humor, sem motivo aparente. Poucos percebem, mas uma mulher logo após o sexo pode apresentar oscilações emocionais que parecem sair do nada. De repente ela está mais risonha, leve, brincalhona, e minutos depois, introspectiva ou até um pouco impaciente. Esse vai e vem emocional pode parecer aleatório, mas não é. Existe uma explicação comportamental e química por trás disso. Durante e após o ato sexual, há uma descarga intensa de hormônios, entre eles a oxitocina, a dopamina e a prolactina. Essas substâncias influenciam diretamente no humor, na sensação de conexão e no nível de prazer. Só que o corpo feminino, diferente do masculino, responde de forma mais complexa e muitas vezes contraditória. Isso significa que, mesmo sem querer, ela pode exibir traços de euforia seguidos de melancolia, de paz, seguidos de uma inquietação emocional difícil de explicar. Essas flutuações são ainda mais perceptíveis quando o ato foi proibido, impulsivo ou envolto em culpa, como acontece em casos extraconjugais ou situações que quebram o padrão do dia a dia. O cérebro dela entra em conflito. De um lado, o prazer da entrega. Do outro, o resgate inconsciente de valores, medos e consequências. É aí que o humor vira um reflexo involuntário do que aconteceu nos bastidores. Segundo o neurocientista David J. Linden, autor de O Cérebro Prazeroso, o cérebro humano é altamente influenciado por rituais de recompensa, e o sexo é um dos mais poderosos. Porém, essas recompensas podem gerar reações paradoxais quando vêm acompanhadas de ansiedade, culpa ou repressão emocional. Isso ajuda a entender por que o pós-sexo pode ser tão emocionalmente volátil, especialmente no universo feminino. Mas, atenção, um único sinal isolado não significa nada. O comportamento humano é multifacetado, e pessoas variam por inúmeros motivos, do estresse do dia até uma lembrança qualquer. É essencial que você observe a personalidade da mulher em questão. Por exemplo, se ela é uma pessoa que sempre teve mudanças de humor frequentes, então esse sinal perde a força, pois não tem como você saber se houve alguma coisa ou se ela já agiria assim de qualquer maneira. Por isso você tem que observar o conjunto e os próximos sinais que vamos abordar. O jogo da atração e do desejo é sutil, e só vence quem sabe observar nas entrelinhas. Então vamos ao segundo sinal. A sensualidade involuntária aumenta. Existe um tipo de sensualidade que não pode ser ensaiada. Ela escapa do controle racional e brota de dentro para fora, como uma linguagem silenciosa do corpo depois de uma experiência intensa. Quando uma mulher acabou de fazer sexo, especialmente se foi uma relação prazerosa, algo muda na forma como ela caminha, se move e até respira. E o mais curioso, na maioria das vezes, ela nem percebe. Falando o português, claro, é como se a mulher ficasse mais soltinha. Ela fica leve, balança mais o corpo, anda rebolando mais do que o normal, senta e cruza as pernas com mais graciosidade, mexe nos cabelos de forma relaxada e brincalhona. É desse tipo de coisa que estamos falando. E isso tem uma explicação. Acontece que após uma relação íntima, os músculos do corpo ficam mais relaxados. A circulação sanguínea aumenta, principalmente nas regiões periféricas, como lábios, bochechas e olhos. O andar ganha fluidez. O quadril, mesmo que discretamente, balança de um jeito mais solto, mais orgânico.
A postura, sem esforço algum, se torna mais aberta e confiante, como se o corpo lembrasse do prazer recente e quisesse prolongá-lo no mundo externo. Isso não é charme intencional. É uma consequência neurofisiológica. Após o orgasmo, o corpo feminino libera uma avalanche de dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e motivação. E segundo pesquisas publicadas no Journal of Neuroscience, esse pico de dopamina pode alterar a forma como a pessoa se comporta corporalmente por horas. É como se o corpo ainda estivesse dançando por dentro, mesmo que por fora ela esteja apenas andando pela rua ou tomando um café. O zoólogo Desmond Morris, autor do clássico O Animal Nudo, chama isso de comunicação erótica não verbal, ou seja, sinais involuntários que escapam pela pele, pelo olhar, pelo gesto, e que ativam instintos primitivos nos observadores ao redor. Homens atentos percebem, mesmo sem saber explicar. Sentem que tem algo diferente no ar. Mas assim como no primeiro sinal, é fundamental reforçar. Nada deve ser analisado de forma isolada. Essa sensualidade involuntária só se revela com clareza quando somada a outros indícios. O segredo está em observar o contexto, as nuances, os detalhes. O corpo fala, mas só os atentos realmente escutam. Vamos ao terceiro sinal. Pequenos gestos de culpa ou compensação. Nem toda culpa grita. Algumas sussurram em gestos sutis, quase invisíveis, que só os olhos atentos conseguem captar. Quando uma mulher acabou de ter uma relação sexual fora do vínculo oficial, seja um namoro ou um casamento, seu corpo e comportamento podem expressar o que sua boca jamais admitiria. E o mais intrigante é que esses sinais não são planejados. Eles nascem de um conflito interno entre desejo e moralidade. Você já viu uma mulher de repente mais carinhosa sem motivo? Oferecendo ajuda, sendo mais prestativa, fazendo pequenos agrados, ou até mesmo evitando contato visual? Esse tipo de atitude muitas vezes não tem a ver com amor ou afeto, mas com uma tentativa inconsciente de compensar algo que ela mesma considera errado. É como se uma parte dela dissesse: eu preciso equilibrar essa balança. Segundo a psicologia cognitiva, isso é uma forma de dissonância cognitiva. Em resumo, é o desconforto mental que sentimos quando nossas ações entram em conflito com nossos valores. A mente busca aliviar essa tensão, e uma das formas mais comuns é tentar reparar o erro com atitudes que reforcem a imagem de integridade, mesmo que superficialmente. Esses gestos de compensação não vêm acompanhados de grandes discursos ou olhos marejados. São silenciosos, mas eloquentes. Um almoço feito com carinho incomum, um beijo mais longo, um elogio repentino. Às vezes até um presente sem motivo claro. Pense em um exemplo real. Vamos supor que ela nunca te elogia, e de repente, do nada, chega em casa e começa a te chamar de lindo. Ela pode não estar tentando ser gentil, mas sim tentando se perdoar, tentando diminuir a culpa interna. Claro, como sempre, é preciso cautela. Um gesto gentil pode ser apenas isso, gentileza. Por isso, o contexto e os sinais anteriores são fundamentais. Quando esses pequenos atos surgem de forma desconectada do comportamento habitual, principalmente se vierem acompanhados de outras mudanças, aí sim vale ligar o radar. A verdade raramente vem pela fala, mas quase sempre escapa pelos detalhes. Quarto sinal: o excesso de segurança ou autoconfiança. Se por um lado a culpa se manifesta em gestos suaves, por outro, o pós-sexo pode criar um efeito psicológico totalmente oposto, uma espécie de autoconfiança quase teatral. Mulheres que acabaram de se entregar a um momento de prazer intenso, principalmente se esse momento envolveu um certo risco, podem apresentar uma postura curiosamente imponente, confiante e até provocativa. É como se o corpo dissesse: eu já fui escolhida, desejada, validada. Isso pode se traduzir num brilho diferente no olhar, num comportamento mais direto, numa risada solta ou numa postura corporal mais aberta e até dominante. Essa mulher não está buscando atenção. Ela está plena, mesmo que momentaneamente. A validação que muitas buscam com filtros e curtidas no Instagram, ela já recebeu no mais íntimo dos encontros humanos. Do ponto de vista neuropsicológico, o sexo libera uma combinação poderosa de dopamina, ocitocina e serotonina, criando uma sensação de euforia e bem-estar. Isso afeta diretamente o comportamento social. Segundo estudos do psicólogo Larry Young, essas substâncias não só fortalecem vínculos emocionais, como também reforçam a autoestima e a percepção de valor próprio, ainda que por algumas horas. Esse excesso de segurança, no entanto, é sutil. Ela não vai sair dizendo que transou, mas você percebe nos pequenos traços. Ela se arruma com menos esforço, anda com mais firmeza, responde com menos hesitação. E muitas vezes, ironicamente,
ela parece menos interessada em chamar a atenção dos outros homens naquele momento. Porque já foi desejada, já se viu no espelho do prazer e agora caminha como quem guarda um segredo quente no corpo. Mas atenção, como sempre, esse sinal não deve ser analisado isoladamente. O que diferencia uma mulher naturalmente confiante de uma recém-saciada é o contraste. Se ela estava apagada e de repente ressurge em chamas, algo pode ter acendido mais do que só o bom humor. Vamos ao quinto sinal: o silêncio satisfeito, ou o olhar distante. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. É cheio de lembranças, de sensações, de imagens recentes que ainda dançam na memória. Quando uma mulher acabou de viver uma experiência sexual intensa, especialmente se foi marcante emocionalmente, ela pode apresentar um comportamento quase meditativo, um silêncio satisfeito, um distanciamento sutil, como se a realidade estivesse em segundo plano e ela ainda estivesse presa a um eco interno. É o corpo presente, mas a alma em replay. Esse estado tem nome na psicologia: afterglow mental. É um fenômeno real, estudado em neurociência, em que o cérebro libera uma combinação poderosa de ocitocina, dopamina e prolactina após o orgasmo. Esses neurotransmissores não só produzem prazer, como também criam uma sensação de segurança, conexão e até mesmo transcendência emocional. O resultado é um olhar perdido, mas satisfeito. Uma quietude que não vem de tristeza, mas de plenitude. O tipo de coisa que nem precisa de palavras para ser percebida. Curiosamente, esse brilho depois do fogo pode ser confundido com introspecção ou distração. Mas não se engane, é o corpo e a mente ainda vibrando em outra frequência. E o mais provocativo é que quanto mais ela tenta esconder isso, mais evidente fica para quem sabe ler sinais sutis. A leve demora para responder, o sorriso disfarçado no canto dos lábios, o olhar que parece atravessar o ambiente como se visse outra cena. Tudo isso entrega mais do que 1000 palavras. E aqui está o ponto final, e talvez o mais incômodo. Quando essa plenitude não foi vivida com você, a presença dela se torna uma ausência disfarçada. É como se estivesse cheia de outro homem, de outra energia, de outro momento. E se você for minimamente atento, vai perceber. O silêncio dela grita, mas só ouve quem parou de viver no conforto da negação. No final das contas, nenhum desses sinais isoladamente é prova de nada. O corpo humano é complexo, e a mente, ainda mais. Mudanças de humor, posturas, olhares e silêncios podem ter dezenas de explicações. É o contexto, a sequência e a repetição que revelam padrões. O erro de muitos homens é se apegar a um único gesto e construir uma novela em cima disso. Inteligência emocional é saber observar, sem se precipitar. Combinar sinais, entender o momento e interpretar com maturidade é o que separa o homem inseguro do homem consciente. Quando você aprende a ler as entrelinhas do comportamento humano, especialmente feminino, você para de ser refém da dúvida e começa a dominar o jogo silencioso que rola o tempo todo, mesmo quando ninguém está falando nada. Se esse conteúdo te abriu os olhos, ou pelo menos te fez pensar diferente, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Aqui, a conversa vai além dos clichês. E se você quer continuar enxergando o que a maioria prefere ignorar, já sabe onde voltar.